Olá, meus amados amigos. É com grata satisfação que cá estamos novamente, animados com a possibilidade de dialogar sobre mais um tema de considerável relevância no nosso processo de desenvolvimento e evolução humana. Bom, hoje a gente vai falar, não é só de um tema propriamente dito, né? A gente pode dizer que a gente vai falar de um vilão. Na verdade, vamos tentar desmistificá-lo para fazer com que ele deixe de ser um vilão. Então, meus amados amigos, hoje a gente vai falar sobre o ego, tá? A gente escuta muito falar, fulano de tal tem um ego inflado, você precisa se libertar do ego para poder se desenvolver plenamente para aquilo que você é e por aí vai, tá? Então isso muitas vezes faz a gente enxergar o ego como um vilão, tá? E hoje a nossa intenção aqui com esse diálogo é justamente desmistificar, né, e esclarecer um pouco mais sobre o que é o ego. Para quê? Para que você entenda a real função dele e passe a utilizar ele a seu favor no seu processo de desenvolvimento e evolução, tá bom? Bom, afinal de contas, o que é o ego? Para a gente não se estender muito, eu vou procurar aí apresentar o ego para vocês a partir de uma visão holística. O que isso significa? Significa que eu vou apresentar o ego a partir de uma visão integral. Ou seja, eu vou apresentar o ego para vocês através de uma... Vou sintetizar, né, concepções de várias disciplinas e de uma maneira interdisciplinar sintetizar uma ideia mais categórica, mais objetiva do que é o ego. O ego, meus amigos, nada mais é do que a parte mais primitiva da nossa personalidade ou da nossa consciência, tá? Entendemos personalidade e consciência como uma única e a mesma coisa, tá bom? Bom, por que a parte mais primitiva? Porque ele está relacionado à nossa sobrevivência e também está relacionado com aquilo que chamamos de eu inferior. Por que eu inferior? Porque está intimamente relacionado com a nossa fisiologia, tá? Então estamos falando aí dos aspectos fisiológicos que compõem a nossa personalidade, a nossa consciência e, obviamente, os processos psíquicos que estão relacionados com tal, tá bom? Bom, então o ego nada mais é do que isso. E aí eu falei para vocês, né, gente, o ego ele tem uma função importante no nosso desenvolvimento e evolução. E essa função, meus amigos, nada mais é do que a sobrevivência. Ou seja, o ego tem a função de deixar de fazer com que a nossa, de fazer com que sobrevivamos. Essa que é a ideia principal do ego, sobrevivência, tá? Por que sobrevivência? Porque o ego, ele está relacionado à nossa percepção individual da realidade, tá? Apesar de fazermos parte de um todo e de alguma forma estarmos orientados por padrões de comportamento e de pensamento coletivizados, nós também possuímos uma individualidade. E a essa individualidade nós chamaremos de ego. E a principal função dele é não deixar que essa individualidade desapareça, porque ela não pode desaparecer, ok?
E por que que ela não pode desaparecer? Porque se a individualidade desaparece, a gente deixa de existir como indivíduo, tá? E é muito comum, muitas vertentes aí filosófico-religiosas entenderem que por fazermos parte de um todo, né, nós temos que enxergar e pensar e agir de maneira coletivizada. Sim, isso até certo ponto é verdadeiro. No entanto, nós não podemos nos esquecer que é a partir da percepção individual e do entendimento da nossa função individual que nos alinhamos e nos harmonizamos com esse todo, tá? Então a função do ego é essa, fazer permanecer a nossa consciência individual. Então, por isso que ele está relacionado com tudo que é fisiológico também. Por quê? Porque as nossas necessidades fisiológicas, elas só podem ser percebidas por nós mesmos. Tá? E aí você entenda fisiológico como tudo que está relacionado à nossa sobrevivência. Inclusive, obviamente, as necessidades sexuais, tá? Necessidade sexual não entenda somente as relações sexuais propriamente ditas, mas a gente precisa entender com toda a energia vital, toda a energia sexual que produz um movimento que orienta a nossa caminhada, que orienta os nossos passos e de uma maneira mais abrangente aí, que orienta a nossa vida. Entenda essa energia vital como a energia prazerosa, tudo aquilo que gera prazer. A gente vai usar esse termo de energia prazerosa para evitar eventuais confusões com a noção de energia negativa, tá, gente? Bom, e aí, por que que o ego acabou se tornando esse vilão aí com o decorrer dos tempos, né? O ego ele acabou se tornando um vilão por conta de uma noção incorreta, tá? Por conta de uma sombra coletiva, um trauma coletivo que foi gerado aí no decorrer da história da humanidade. E para entender um pouquinho disso, eu vou falar um pouco da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que numa concepção aí mais simplista, categórica, objetiva, nada mais é do que a noção de que todas as espécies de seres vivos que existem na Terra estão competindo entre si e sobrevive aquele que for mais forte e que se adaptar, tá? E aí vem a palavra certa, adaptação. Na verdade, quando Charles Darwin fala da teoria das espécies, que é que sobrevive, ou aquele que é mais forte, na verdade, o mais forte é aquele que é capaz de se adaptar com mais facilidade à realidade, ao ambiente que o cerca. Só que nós somos seres humanos, né? E para variar, temos o hábito aí de errar. O que aconteceu com o ser humano? Ele começou a entender isso inconscientemente como sendo uma sentença. Que sentença é essa? Uma sentença que a gente costuma repetir aí inconscientemente sem entender de onde que ela vem, né? Antes ele do que eu. Ah, fulano de tal morreu. Ah, antes ele do que eu. Ah, é você ou aquele nesse trabalho? Não, melhor eu do que ele. Então, a gente cria esse senso de competição. A gente, de alguma forma, interiorizou na nossa cabeça que nós estamos competindo uns com os outros. Então, ao competir uns com os outros, a nossa sobrevivência está totalmente atrelada à noção de que, olha, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser melhor, eu tenho que estar adiante, senão eu vou ficar para trás. Essa sombrinha coletiva, né? Essa sombrinha não, essa sombrona coletiva que paira aí no nosso consciente e age na nossa vida de maneira sorrateira, é que faz
o ego se tornar o vilão que